E depois de termos escutado a história da Batalha de Aljubarrota, aqui este momento tão importante para Portugal e também para a Europa, na medida em que veio consolidar a nossa nacionalidade e também estruturar um pouco mais a história da Europa, nós encontramos-nos naquele sítio que Dom João I fez como promessa, como concretização da promessa desta aliança que ele fez com Maria. Onde a batalha fosse vencida, construir um mosteiro. Por isso chama-se a este mosteiro, Mosteiro de Santa Maria da Vitória, no lugar da batalha. E temos connosco para nos ajudar a fazer esta visita guiada, na medida que isto é um mundo, e um mundo belo, um mundo maravilhoso, onde nós poderíamos perder muito tempo só a olhar para cada coluna, para cada ábside. Temos connosco o Dr. Pedro Redol, conservador, e que connosco quis estar nesta hora, sabendo quão importante é para cada um de vós, que em casa está connosco, poder conhecer um pouco mais, ou seja, um aperitivo deste grande mosteiro, para que depois o nosso caro telespectador possa vir fazer uma visita a este lugar. Dr. Pedro, muito obrigado por nos acolher. Obrigado também, aqui nesta... até cá. Muito obrigado, aqui nesta casa maravilhosa, não é? Que conta de facto a história de um povo que foi fiel à sua Portugalidade e quis de facto não ser dependente de Castela, mas quis ser um país autónomo. Sim, em particular de um contexto social específico daquela época, em que realmente a burguesia tinha uma vontade específica, marcada, e em que isso contou muito para a independência. Aliás, claro que o Mosteiro da Batalha é inerentemente, porque como já com certeza foi antes transmitido, resulta de um voto feito por Dom João I a Nossa Senhora, portanto, justamente na véspera da festa da Assunção de Nossa Senhora, mas efetivamente é assim, é também na sua materialização, portanto, naquilo que é depois desse voto, digamos, um fenómeno de afirmação política muito grande, aliás, que representou a mobilização de muitos meios para se construir um edifício que é comparável à escala dos maiores edifícios góticos europeus. Portanto, essa necessidade de afirmação no próprio contexto da Europa. Dom João I não era efetivamente um monarca legítimo à partida, claro, porque não era da descendência legítima, digamos assim, era um filho ilegítimo do rei Dom Pedro I, mas efetivamente digamos que é parte de toda uma afirmação de imagem em que eu acho que isto é capaz de ser interessante para a própria Igreja, enfim, tanto em sentido mais restrito como mais alargado, todos nós, no fundo, que eu também sou católico, não é? Portanto, é interessante verificar que a própria Igreja, enfim, na figura da Ordem dos Pregadores, portanto, dos Dominicanos, teve um papel muito importante na afirmação, digamos, no reconhecimento da própria independência pelo Papa, na altura, da independência de Portugal e da legitimidade de Dom João I ao trono. Portanto, há toda uma história muito interessante para se reviver aqui. Podemos passar, digamos, um bocadinho mais ao lado dela, porque estamos embevecidos com a beleza do espaço, não é? O que também é muito bom, não é preciso sabermos esta história toda, lembrá-la sempre, mas aproveitamos para o fazer aqui neste programa. Visitas importantes ao espaço, enfim, são todo o circuito monumental que não tem soluções de continuidade, porque não tem interrupções, digamos, na grandeza das realizações arquitetónicas. Portanto, claro que é inevitável visitar a igreja, portanto, por onde se entra, com um portal magnífico, que realmente tem uma grande relação com a arquitetura francesa e, digamos, com o que dela deriva numa certa parte da Península Ibérica. Já não é obra do primeiro mestre, que era português, mas sim de um segundo, que hoje se pensa que realmente era de nacionalidade na altura não havia, enfim, não era possível definir as coisas desta maneira, mas que era, portanto, provinha do norte da França e que provavelmente terá passado pela Coroa de Aragão, mais ou menos onde hoje se situa a Catalunha. Portanto, realmente há aqui toda uma história também de cruzamento de culturas, não é? Porque a batalha não resulta só de uma grande vontade política e de um ato de fé muito, muito significativo, mas é também enfim, um lugar que depois vai convocar a si
digamos que uma circulação internacional de especialistas que vão fazer com que o edifício seja possível, não é? Tanto se procuram os melhores artistas nacionais, como também se vão buscar ou se lançam pregões fora de Portugal para que se possa haver concurso, digamos assim, de artistas não portugueses à obra. Portanto, é um pouco esta a sugestão, talvez, depois com passagem naturalmente por espaços importantes como as capelas funerárias que os reis decidiram aqui construir, uma completamente terminada, embora não já no seu estado primitivo, em que tínhamos, além dos túmulos, altares com os seus retábulos, enfim, uma série de dispositivos litúrgicos, não é? A capela funerária, portanto, de Dom João I, a capela do fundador, que fica logo à direita da entrada na igreja, e depois, no final da visita, as chamadas capelas imperfeitas, que foi o panteão mandado construir pelo rei Dom Duarte, portanto, filho de Dom João I, e que também é um edifício de extrema importância, apesar das várias interrupções que teve, talvez por isso, permitiu que, digamos, que fosse sendo reformulada na sua grandeza, até um ponto realmente deslumbrante, que é o daquele portal fantástico que lá está, e dos grandes janelões que se vêem no corpo central, mas, efetivamente, talvez por isso mesmo, realmente nos pode surpreender, além de nos surpreender pelo facto de não ter sido acabado, enfim, o que realmente também teve a ver com a vontade de um rei, Dom Manuel, de não ficar aqui sepultado. Ele deixou encargo ao filho, a Dom João III, no testamento, para que concluísse o edifício. Ele fez esforços nesse sentido, mas acabou por não o conseguir, e a obra ficou para sempre por terminar. E depois, claro, há os claustros com as suas dependências, não é? Uma das mais famosas, não por estas histórias mais antigas do século XV e XVI, é a Sala do Capítulo, e o motivo é estar aí instalado o Memorial do Soldado Desconhecido, que é também, digamos que um lugar muito simbólico, no sentido em que recupera o uso funerário. Aquela Sala do Capítulo nunca foi usada como Sala do Capítulo. Que interessante. Foi pensada como tal, está na localização que é comum para esse efeito, mas levou muito tempo a ser construída, e quando foi construída, uma vez que as capelas, que hoje chamamos imperfeitas, não estavam terminadas, algumas pessoas que deviam lá ficar sepultadas, ficaram sepultadas na Sala do Capítulo. E, portanto, o capítulo teve que se reunir noutros sítios, até que teve um espaço específico que hoje já não tem a configuração que tinha no tempo de Dom Manuel, mas, efetivamente, foi um espaço funerário até 1901, quando os restos mortais das pessoas que lá estavam sepultadas foram transmitidos foram transferidos para a capela do fundador, para novos túmulos que o rei Dom Duarte, na altura, mandou construir à maneira dos túmulos mais antigos do século XV. E então, efetivamente, aquilo que nós vemos com o túmulo do Soldado Desconhecido, que foi ali instalado em 1921, portanto, vamos que 20 anos depois de terem saído os outros túmulos, é que realmente há digamos que há uma reapropriação do sentido funerário simbólico daquele lugar. E, portanto, associa-se ao significado de panteão cívico, digamos assim, que o Mosteiro da Batalha sempre teve, não é? Sempre foi um panteão, sempre foi digamos, um lugar de veneração cívica, e um panteão real, inicialmente. É assim, portanto... Uma pergunta já não tanto histórica, mas uma pergunta mais atual. Sim. Como é que nós poderemos ler hoje, no século XXI, o Mosteiro da Batalha? Que leitura se pode fazer? Apenas uma leitura saudosista? Apenas vê-lo como algo que ficou de outros tempos? Ou hoje o que é que nós... Esta pergunta é muito interessante, porque a maneira como nós olhamos para a história é sempre condicionada pelo hoje, não é? Claro. Portanto, por exemplo, uma abordagem mais internacionalista, digamos assim, do estaleiro da batalha, portanto, tentar compreender de que fontes culturais e artísticas é que deriva esta obra, é uma coisa que no fundo é relativamente recente, justamente porque durante muito tempo, nomeadamente na época do Estado Novo e com repercussões até hoje praticamente, não é?
sempre houve aquela coisa de que o Mosteiro da Batalha era uma coisa muito portuguesa. É assim, na minha opinião, é tanto mais portuguesa quanto mais faz parte do mundo, não é? Claro, claro. Portanto, é assim, é claro que foi a oportunidade que foi dada, por exemplo, a Mestre Huguet, ou a vários outros artistas que não eram estrangeiros, eram portugueses, foi a oportunidade que foi dada a estes artistas de, neste sítio e no nosso país, construírem uma obra com estas características. Não há obras exatamente iguais no tecido. Os artistas são sempre artistas, não é? Claro. Portanto, efetivamente, é assim, acho que a nossa grandeza hoje, de certa forma, podemos dizer que esta aceitação da internacionalidade de Portugal no nosso tempo, hoje, não é? Sem perdermos a noção de que isto é português e de que está no nosso país e que temos que cuidar e que não é só para turistas passarem, não é? Portanto, também foi um lugar de oração, de meditação, de retiro, de estudo, porque a Batalha foi uma universidade a partir de meados do século XVI dentro da Ordem Dominicana, mas onde podiam estudar, nomeadamente leigos, que iam depois tomar os seus graus a Coimbra ou a Salamanca. Portanto, isto é muito importante não esquecer. Já era um polo universitário, não é? Sim, sim, até o século XVIII, até pleno século XVIII, foi um estudo geral, não é? Para determinadas áreas, não para todas, mas onde a teologia tinha muita importância. Portanto, realmente é muito interessante ver que nós participamos de um mundo a que sempre participámos, só que se calhar nunca conseguimos ver isso, não é? Ou nem sempre conseguimos ver isso. Ou seja, nós no século XV e XVI já éramos muito internacionais, certo? Certíssimo. E é essa nossa capacidade de estar no mundo que nos faz portugueses, na medida em que nós também somos uns portugueses, outros ingleses, outros franceses, mas somos todos gente, não é? Somos todos pessoas. E capazes de realizar. Portanto, aqui também se realizou, foi em Portugal. Agora, por exemplo, só como último exemplo que eu acho que é bastante interessante, não só tivemos artistas estrangeiros a trabalhar aqui, sem essa, digamos, sem essa atitude um bocado inferiorizada, digamos, de pensar que vinham de fora porque nós não éramos capazes de resolver os problemas, se calhar traziam competências que não existiam cá, mas também tivemos grandes artistas formados aqui portugueses, é o caso de Mateus Fernandes, que é o autor do tal grande portal das Capelas Imperfeitas, que muito certamente, quase certeza, teve que viajar para outras partes da Península Ibérica e trabalhar em grandes estaleiros como o da Catedral de Burgos. Portanto, é assim, nessa altura também havia gente que saía, não é? Como sempre houve, não é? Para ganhar competências, para ter trabalho, não é? Como acontece, há muito português que tem que sair para ter trabalho, claro, depois claro. Quando volta pode beneficiar o seu país, porque é preciso que o país saiba aceitar esse benefício, não é? É, sem dúvida que isso é importante. Como percebeu o nosso caro telespectador, nós não estamos num sítio apenas de história, mas estamos num sítio onde a história se faz presente. De facto, não há história sem os três tempos: o passado, o presente, para preparar o futuro. Então, talvez para também preparar o seu futuro, para abrir os seus horizontes, para conhecer um pouco mais de Portugal e da importância de Portugal no mundo e do mundo em Portugal, convidamo-lo a fazer uma visita até aqui à Batalha, este lugar onde canta Portugal e o mundo nas suas pedras, nas suas estruturas e, acima de tudo, na sua beleza. Um obrigado muito grande a si que nos acolheu, que esteve connosco. Um obrigado a si, Sr. Doutor, por estar connosco aqui neste programa, ter dispensado do seu pouco tempo para estar aqui connosco. Muito obrigado. Então, marcamos encontro no próximo programa. Até para a semana, se Deus quiser.